Bom, em primeiro lugar, meu nome é Maria Aparecida Bacega. Eu nasci e fiquei em Ribeirão Preto até os meus 23 anos. Vim para São Paulo e aqui estou. Portanto, estou com 72 anos, portanto, a maior parte da minha vida eu passei em São Paulo. Sempre fui professora, fiz direito também e sempre fui professora de fazenda, de primeiro grau, que agora os nomes mudaram, é fundamental, né? De colegial, hoje ensino médio, né? Se eu não me engano. Bom, enfim. Cursinho, Madureza, o tempo que Madureza existia era um ótimo curso do Santo Inês. E, finalmente, cheguei à USP. Eu acho que foi meio que uma decorrência. Em 72, 73, acho que em 73, eu voltei para a USP, que eu tinha feito vestibular em 68 e, por motivos óbvios, tinha me afastado da universidade. Evidentemente, o Brasil precisava de nós, né? E a gente foi lá, viu o que podia fazer. Não fizemos grande coisa, mas fizemos. Então, eu voltei e fui saber se eu podia aproveitar aquele vestibular, etc. Tá. Podia. Naquele tempo, podia, que era o último ano que ia poder, não sei o que e tal. Assim, eu voltei para a USP, em primeiro lugar. Voltei para a USP e fui para Letras, que era o que eu queria fazer, ser professora de português e tal. Nesse ano, no segundo ano meu de curso de graduação, de Letras, começou o curso de Linguística. O curso de Linguística não tinha a Linguística como curso de graduação, não tinha na universidade, passou a ter naquele ano, e os que tivessem melhor aproveitamento em letras e quisessem, podiam passar para a Linguística também. E eu, claro que quis. Foi excelente escolha e até pela própria idade, por tudo que eu já tinha vivenciado, eu fui me destacando entre os alunos e fui convidada para colaborar com os professores, com alguns deles, mais com uns do que com outros. Por fim, eu fui oficialmente convidada e, oficialmente, eu recebi a nomeação no Diário Oficial, porque era uma excrescência jurídica, mais um mise-en-scène incrível de auxiliar voluntária, auxiliar de ensino voluntário. Isso não existe, quer dizer, a gente não ganhava nada e tal, mas tinha todas as responsabilidades de um professor, sob, evidentemente, a custódia de um que a gente estivesse ajudando, qualquer coisa assim. Acontece que houve um movimento, nós, os auxiliares de ensino voluntários, éramos muitos na universidade, porque era uma exploração danada que estava valendo. Nós todos, os auxiliares de ensino, resolvemos que não continuaríamos no ano seguinte se não nos nomeassem, enfim, não saísse algum contrato para a gente. Fiz parte desse movimento, pedi demissão, portanto, né, eu e todos que éramos os auxiliares voluntários. E aí a ECA tinha uma vaga, porque aqui na ECA davam aula aqui o Dino Prete e o Isidoro Blackstein. E houve algum problema com eles. Eu nunca soube direito o que era, mas deve ter sido bastante grave, porque eles saíram, eles não eram irresponsáveis, eram meus professores lá de letras, portanto, eu posso afirmar isso. E eles saíram da ECA. E aí a ECA, o Departamento de Comunicações e Artes, fez um concurso interno. Interno, não foi para o Diário Oficial, nada disso. Os professores indicavam, os professores ligados à disciplina que se chamava Comunicação Linguística, indicavam alunos ou ex-alunos, etc., que eles conhecessem e que considerassem que dariam conta dessa disciplina. Eu fui indicada, prestei esse concurso interno e fui aprovada. Havia outras pessoas que podiam ter sido aprovadas também, eu fui aprovada, talvez a melhor classificada, não sei bem, mas não importa, eu entrei. Entrei, comecei a dar aula de comunicação linguística,
Evidentemente, a linguística que serve para comunicação não é a linguística que serve para letras. E, obviamente, o meu curso tinha sociolinguística, filosofia linguística, etc, etc. E foi uma pesquisa sobre a mídia e sobre a recepção da mídia, tá? Enfim, logo no primeiro semestre, os alunos faziam muitas coisas e continuavam fazendo no segundo semestre. Eu cheguei e comecei a dar aula, eu tinha 120 alunos na classe, e os alunos gostaram, e eu gostei, e assim foi. E o contrato, nada de vir. Então, quando foi no fim desse semestre que eu já estava na ECA, que aí então já é 76, eu acho, eu já estava na ECA, eu fui falar com a chefe do departamento, na época, a professora Nélia de Camargo. Chegou no fim do semestre, falei, olha, professora, não dá para continuar, eu estou me sentindo mal, porque eu rompi um acordo com todos e estou aqui, mas porque a senhora disse que eu ia ter o salário e tal, mas não está vindo. Ah, não, não se preocupe, vai começar a vir. De fato, começou a vir. E assim vai indo a vida. Mas o que eu não sabia é que, na verdade, tinha a verba que a Nelly tinha falado, estava lá, mas quando eles mandaram o meu nome para ser a contratada, ele foi vetado pelo Serviço de Segurança da Universidade. Eu tinha sido presa política, tal, não vem ao caso. Ele foi vetado. Portanto, não era, mas eu ia indo bem. A ECA não tinha nenhum interesse em me pôr para fora, porque era uma classe problemática, como eu disse, que eu vinha saber depois. E então, ficou nesse impasse. O diretor arrumou uma verba. Eu não sabia, só disse tudo depois. O diretor arrumou uma verba, começou a me pagar mensalmente o equivalente a auxiliar de ensino, que era pouquíssimo, auxiliar de ensino em tempo parcial. E depois eu fui saber de tudo. Eu não entrei porque eu tinha a ficha suja, havia um serviço de segurança na universidade, isso a gente desconfiava, mas não tinha certeza, mas viemos a ter depois, porque houve uma CEI, uma comissão de inquérito na Assembleia. Enfim, eu passei a receber e continuei aqui na ECA. E, digo mais, considero-me uma felizarda por ter vindo para cá. Adoro os estudos de letras, adoro os estudos de linguística, tudo que se refira a letras continua a ser a minha paixão, mas é uma paixão hoje regulada pela minha paixão por comunicação, pelos estudos de comunicação. Porque a partir daí eu passei a me interessar exatamente pelo campo da comunicação e o papel da linguagem, da linguística, da sociolinguística, etc., nesse campo da comunicação. De todo modo, nós vínhamos de formações diferentes, nos encontramos aqui, né, pelas circunstâncias, porque a ECA não tinha assim, um professor de comunicação, não tinha. Então, nós viemos de outras áreas para dar aula em comunicação. E foram os nossos diálogos, as nossas trocas, que começaram a discutir essa questão de campo da comunicação, esse campo da comunicação que é multidisciplinar, para o qual convergem as disciplinas, que devem ser lidas a partir do ponto de vista da comunicação e não a partir delas mesmas, porque senão você continua geógrafo, historiador, professor de letras, que não é feio, é maravilhoso, mas não é para isso que nós estamos aqui. E assim a ECA andou e assim eu continuei apaixonado. Foi a construção do Departamento de Comunicações e Artes. Na verdade, o departamento praticamente não existia, ele era uma colcha de retalhos, ele existia sim, havia um conjunto de professores e tal. Tinha que ter no mínimo X professores, senão não dava um departamento. Tinha um monte de professores e tal, mas era assim, atirando cada um para um lado. Não, então, vamos fazer comunicação, já que querem, estamos aqui, vamos fazer comunicação. E sim, nos juntamos e tal, e essa construção do departamento foi muito importante. Agora, já um pouco adiante, tem coisas que eu acho que foram magníficas na minha vida, como, por exemplo, os aspectos de comunicação e educação, e eu tenho muito orgulho de ter feito por tantos anos. Eu fiquei na revista de 94 a 2003, fui uma das fundadoras da revista e consegui várias coisas para a revista, por isso que ela existe.
E ela foi o primeiro bastião de comunicação e educação assim, no Brasil. Eu não tenho medo de errar, foi isso mesmo. E essa revista é um dos meus orgulhos. Eu lutei por ela e está aí ainda e cada vez melhor. Outra coisa que foi muito importante para mim foi o curso de gestão, que nós, esse grupo de professores que se reuniu para estudar comunicação efetivamente e que eu disse, colaboramos para a construção do campo da comunicação, esse grupo de professores achava que a teoria, como eu já disse, era tão importante quanto a prática. Mas a gente não tinha como experimentar, além da sala de aula, o que nós estávamos afirmando. Então, nós montamos um curso Lato Sensu, que era mais fácil de montar, claro que passa pela reitoria e tudo. Ganhamos bolsas, naquele tempo tinha bolsas da CAPES para esses cursos. E montamos um curso de gestão de processos comunicacionais. Era um curso que fazia essa relação teórico-prática de uma maneira efetiva e brilhante. Os alunos terminavam o curso defendendo um projeto, referente a uma empresa, a uma escola, a uma ONG, enfim. Fomos muito felizes nisso, tivemos alunos brilhantes, eu acho que nós colaboramos para esse brilhantismo e projetos muito bons, etc. Fui chefe de departamento por 2 gestões, de 92 a 94, de 94 a 96. Isso foi muito bom, que me possibilitou, por exemplo, mostrar a cara do departamento, a cara importante do departamento, que coisa boa que a gente fazia, etc. Porque nada disso aparecia. As pessoas falavam mal do departamento da gente, mal assim. Teoria não serve para nada, mas não sabiam o que a gente fazia. Então, eu consegui, com a chefia, colocar isso às claras. E acho que isso foi extremamente positivo para o departamento, ele passou a ser mais respeitado nesse âmbito acadêmico do que ele era. Ele não era respeitado mesmo. E aí também já não se falou mais em fechar o departamento como se falava. Bom, esse departamento com o qual eu convivi era um departamento de pessoas de nível excelente. Eu não teria dúvida de dizer que eram os melhores de suas áreas. Agora, evidentemente, todo o grupo é heterogêneo. Tinha esses que se interessavam pelo campo da comunicação, pela formação do campo, etc, etc. Eu não citei o Adilson Stelli porque eu estou falando lá de trás agora. E tinha também aqueles que não queriam saber de nada, que vinham aí, davam aula, iam embora. Isso é normal, isso tem em todo lugar. Tinha aqui também. Mas era um grupo de força, de gente que era muito forte na sua decisão. Resistimos, por exemplo, quando quiseram acabar com o nosso departamento, porque era um departamento chamado teórico, entre aspas. Então, queriam acabar com o departamento para ficar só com os terminais, os que tinham terminalidade. Terminal era o nosso, os outros não. Os que tinham terminalidade e tal. E nós brigamos ferrenhamente pela ideia de que a comunicação é composta de teoria e prática. Aliás, a comunicação não tudo, mas, enfim, precisamos brigar por isso, porque a ECA não aceitava. Depois passou a aceitar. Eu acho que, sim, eu gostei muito de conviver com os meus colegas de departamento, evidentemente mais com uns do que com outros. Eu não vou citar nomes, porque senão eu vou esquecer algum e vou ficar triste. O departamento que eu ajudei a construir, desculpa a primeira pessoa do singular, porque agora devo dizer assim, e vou dizer para vocês, um pequeno grupo de professores do CCA resulta numa terminalidade, que é o curso de Educomunicação, quer dizer, na verdade é um outro nome para Comunicação e Educação, que é a nossa briga lá de trás, que começou com a 20 anos, que começou com a revista e tal. Era muito difícil obter patrocínio para essa revista, patrocínio assim, quem queria ajudar a gente a fazer, que editora faria, enfim, muito difícil. Mas hoje temos a terminalidade e pelo que tenho acompanhado, não estou aqui dando aula diariamente, nem
Nem venho sempre, venho para algumas pesquisas, alguns eventos só, mas ao que sei está indo bem e os alunos estão gostando e eu estou muito feliz com isso, sinceramente. O CCA traz uma contribuição que eu continuo considerando básica, que é, eu vou insistir nisso, a relação teoria e prática. Porque eu acho que, de um certo modo, essa teorização sobre comunicação ficou muito relegada para segundo plano. E eu não acredito muito, eu acho que você forma alguém comunicador. E para ser comunicador, você tem que ter a teorização, a base teórica e a prática. Porque só a prática é uma coisa que muda rapidamente. A tecnologia muda muito. Então, só a prática vai mudar muita coisa muito rapidamente e você deixa um aluno, portanto, um profissional já formado, um pouco solto no espaço. Ele chega sendo o líder daquilo, ele vai ser reconhecido no seu trabalho, etc. Agora, o tempo passa. Se ele não tiver alguma solidez para isso aí, ele vai ficar com a batuta na mão, porque outras gerações vieram atrás e entrarão no mercado, mais ou menos em seguida, com todo o gás, com coisas muito mais novas, com tecnologias mais novas. Então, o que vai fazer com que o nosso aluno permaneça no mercado e permaneça destacando-se positivamente? Exatamente a base teórica. Então, é isso que eu acho que o CCA deixa para a história da ECO. O CCA deixa objetivamente isso. Se nós não dermos a teorização além da prática, nós lançaremos ao mercado alunos que serão superados muito rapidamente. Hoje, muito rapidamente, assim, mais do que quando eu entrei na ECA, obviamente, que desde 77, que eu estou aqui, 76, 77. A telenovela sempre existiu e sempre empolgou o Brasil. Disso ninguém tem dúvida, eu não preciso falar duas linhas. Acontece que ela nunca adentrou a universidade. Ela nunca adentrou a universidade para estudo científico, por quê? Porque ela é um programa popular, porque ela tem raízes populares, ela vem do circo, os mais velhos, nem tão mais velhos assim, devem se lembrar dos teatrinhos de circo, etc. Ou seja, isso tem muito a ver com a telenovela atual. Então, a telenovela tem origem popular e é por causa da sua origem popular que ela granjeia esse número tão grande de telespectadores. Muito bem. Claro que a qualidade com que é feita também. Mas não entrava na universidade. Não entrava na universidade por um motivo muito simples. Vai estudar telenovela? O que é isso? Tem outra coisa melhor para estudar e tal, tal. Bom, mas um grupo de professores do CCA, entre os quais eu me incluo, decidimos que não era bem assim, que se existe um produto que está presente em todas as casas do Brasil, talvez hoje eu não esteja em todas, mas naquele momento, em 92, estava presente em todas as casas do Brasil, por que ele não está na universidade, sobretudo numa escola de comunicação? Ele tem que estar. E assim nós começamos a fazer uma pesquisa, na época eu coordenei, mas depois a professora Imaculata continuou, que foi Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que foi uma pesquisa sobre telenovela, que se chamava, o projeto de pesquisa tinha 10 professores doutores, com uma equipe, cada um tratando de um aspecto da questão da telenovela. Aí nós conseguimos alguns patrocínios, fomos beneficiários, entramos com o projeto na FAPESP, a FAPESP colaborou com o projeto, o CNPq colaborou com o projeto, a Pró-Reitoria de Pesquisa colaborou com o projeto. Enfim, nós tivemos uma série de agências
que apoiaram o projeto, e isso possibilitou que o projeto realmente chegasse ao fim, porque era uma coisa muito grande. Fazíamos reuniões semanais para discutir textos, discutir onde estava o andamento do seu projeto, etc. Tal. Foi uma época muito boa, muito viva, muito criativa. Então, eu acho que valeu a pena. Hoje, quem toca a parte de telenovela no departamento é a professora Maria Imaculata. Hoje existe o OBTEL, que é o Observatório Interamericano de Teleficção, ou Ibero-Americano, não sei, de teleficção. Enfim, realmente é uma coisa que ficou no departamento, e o departamento continua trabalhando com isso. Isso é muito bom. Eu só queria dizer o seguinte, tudo isso foi feito, conforme vocês viram, eu mesma falando, percebi, nós trabalhamos demais. Mas eu não poderia deixar de agradecer aos funcionários, e sem eles não tinha saído nada disso. Sobretudo a Sandra Cacheta, depois entrou a Kelly, outras passaram também. Eu queria dizer que ou você forma uma equipe interessada efetivamente em construir a questão da comunicação, ou não vai para lado nenhum. E essa equipe inclui os professores, os que querem, obviamente, nada é obrigado, e os funcionários, os que querem, porque muitos também nem sabiam o que estava acontecendo. E eu queria agradecer em meu nome, em nome de todos esses que passaram pela construção dessas coisas, que foram muitos, tá? Obrigada.